Olá, sejam bem-vindos a mais uma transmissão do Mundo em Análise. Hoje falaremos de doença holandesa, termo que foi cunhado para explicar uma relação que diz que se exporta muitos recursos naturais a um declínio do setor industrial. Então, o que se prega com a doença holandesa é que se um país é muito rico na exportação de recursos naturais, as ditas commodities, ele vai ver um declínio automático do setor industrial, porque a mão de obra, a energia, o foco do planejamento daquele país se voltará à exportação de commodities. E claro, é uma tentação sempre muito grande pegar um país como o Brasil e falar, bom, o Brasil ele sofre um processo de contínua desindustrialização por causa da doença holandesa. E a gente olhar os gráficos e ver que a exportação de recursos naturais, de commodities, é recorde, atrás de recorde, atrás de recorde. Então a gente vai entrar agora o mês de setembro de 2021 em plena pandemia, exportando níveis anteriores à época da pandemia, ou seja, ganhando muito mais na exportação agrícola. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse tipo de decisão de resultante muito rápida. Então o Brasil sofre da doença holandesa e por isso ele se desindustrializou nas últimas décadas. Na verdade, não. Na verdade, é muito difícil pegar uma economia como a brasileira tão complexa e imaginar apenas uma causa para um efeito tão devastador como foi a desindustrialização. Então, o que eu sugiro a gente olhar com mais cuidado? Primeiro, a indústria precisa ter valor agregado na sua produção. Não adianta ter um parque industrial enorme se ele não agrega valor à economia. Então, por mais que corretamente se argumente que economias desenvolvidas tendem a ter mais serviços do que indústrias em si, é um fato que realmente ocorre, a indústria que fica, ela tem alta especialização em pesquisa, desenvolvimento e tecnologia. Ou seja, ela agrega valor. Totalmente diferente de quando a gente fala em indústria manufatureira, aquela mais básica. Então se pega exemplos, mas o Brasil, quando se compara à Finlândia, à Austrália, à Noruega, aos Estados Unidos, são realidades totalmente diferentes da nossa. Então, o Brasil ele agregou muito pouco valor no seu processo de industrialização. Não adianta ter aquele parque enorme como se tinha aqui, mas para produzir o quê? Então, os países mais desenvolvidos não é que eles abandonaram seus parques industriais em prol do setor de serviços. Não. Muitas vezes eles terceirizaram esses parques industriais para países em desenvolvimento, mantiveram a produção de bens manufaturados em outros locais, enquanto especializaram a sua própria população em outros departamentos. Isso é uma coisa absolutamente diferente. Então, esse pequeno, curto vídeo é porque toda vez que nós vamos ter um super ciclo de commodities, ou seja, recordes de valores desses recursos naturais, esse tipo de discussão vem à tona. Então o Brasil ele vai surfar no super ciclo de commodities e depois, quando esse ciclo baixar, e ele vai baixar, e os preços caírem, o Brasil é extremamente prejudicado porque ele sofre da doença holandesa. Não. O Brasil sofre de uma falta de planejamento sério. Então o Brasil é um local que, ao contrário de muitos dos países que eu citei, tem espaço, densidade, condições e tudo que seria propenso a uma industrialização de qualidade. Até porque a gente tem que lembrar que as indústrias mais modernas, né, de pesquisa, desenvolvimento, tecnologia, e inclusive o agronegócio, não precisam do volume de mão de obra que precisavam no passado. A tecnologia do agronegócio é absolutamente moldada para maquinários. Então, cai uma parte da doença holandesa por terra, que é o seguinte: a especialização nas indústrias de exportação de commodity carrega a mão de obra para esse tipo de trabalho. Mais ou menos, né? Porque a mão de obra bruta mesmo hoje é exercida pelo maquinário, que é um bem de valor agregado que tem que ser importado, porque ele não é produzido localmente.
Então, toda vez que você ouvir o termo doença holandesa, ouça, mas entenda que talvez ele signifique uma pequena parte da explicação do porquê estamos como estamos. Eu vou deixar um textinho pequeno no blog, que o link eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo do canal, e vou também tentar trazer um pouco mais de argumentos e mostrar que doença holandesa não explica tudo. Ela significa, no máximo, uma pequena tendência. Mas, ao contrário do que se dá com a ideia de doença holandesa como um fatalismo, então todo país que exportar recursos naturais em demasia terá desindustrialização ou até não terá indústria. Só se ela optar por isso. Então tem que ser uma política daquele Estado optar por isso. Então me parece que o caso brasileiro é mais de negligência do que de planejamento. Porque um país do tamanho do Brasil e com as condições do Brasil não precisava ser refém de commodities. Hoje, setembro de 2021, se iniciando agora, quase 40% das nossas exportações do agronegócio vão para a China. Na prática, isso significa uma bruta dependência. Então, de que adianta enfrentar um super ciclo de commodities se eu não estou pensando depois? Primeiro que eu estou contando com um super ciclo de commodities, ou seja, com recordes de preço. Mas não quer dizer que se efetive. Segundo, eu estou contando que eu continue vendendo volumes iguais ou maiores do que eu vendo hoje. Mas estou concentrando quase 40% do meu mercado em um único comprador. Então, claramente, não existe uma definição de uma política séria de exportação ou de industrialização que seja. Com o atual câmbio, era o momento perfeito. Então, eu convido a todos que reassistam ou assistam, se não assistiram, o seminário que está aqui no canal, também vou deixar o link abaixo, onde diversos profissionais trouxeram estratégias fantásticas a respeito. Mas nenhum momento foi tão bom como esse para se pensar numa política industrial séria e na exportação de uma maneira mais séria, diversificando parceiros, diversificando produtos, trazendo o Brasil para uma arena onde ele jogue com mais força. Do contrário, nós seremos eternos reféns de tudo. Hoje, inclusive, se o nosso parque industrial fosse grande e bom o suficiente, não teríamos energia para alimentar esse parque. Nós já estamos à beira de um novo apagão. Porque o nosso maior ministro de Minas e Energia é São Pedro. Então o Brasil ele depende de chuva. Vocês veem como é triste a realidade? Então a gente não tem uma contingência que permita ao país um crescimento sério, robusto e constante. Porque se isso acontecer, não vai ter energia para alimentar. Então tudo isso eu trago para reflexão de quando trazem o fatalismo para o Brasil, como se não houvesse culpados, como se não houvesse nada a ser feito. Só que dá trabalho, demanda muito e pede posicionamento. Então é um vídeo para chamar a atenção de que alguns termos são lançados de época em época, e toda vez que a gente beira um super ciclo de preço nas commodities, a doença holandesa volta à tona. Como se fosse um fatalismo, como se fosse uma consequência dada na economia. E não é. Nenhum outro país tem a estrutura que o Brasil tem para lutar contra a doença holandesa. Mas para isso precisa de vontade política e de organização econômica, coisa pelas quais a gente precisa pressionar o poder público desde já. Por favor, se inscrevam no canal e deem sugestões de temas que vocês acharem interessante. Obrigado.